bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está escutando ou assistindo a gente no YouTube. Eu sou o Andrei Patachini, homem branco, cabelo e olhos castanhos e uso barba. Sou Dev Hell aqui na CIT e também o host dessa edição especial do DevCamp Drops. Eu sei que eu já falei, mas para você que não lembra, o DevCamp é um evento de comunidades para comunidades onde a gente discute sobre assuntos do presente e o futuro da tecnologia. E aqui no DevCamp Drops não é diferente. Nesse episódio em especial, vamos falar sobre o futuro da tecnologia. E há quem diga que o futuro são os dados. Será? É o que vamos descobrir então. E para esse papo eu simplesmente convidei dois especialistas em dados. O Gabriel, conhecido Marostegan, e a Leila Ramos. Tudo bem com vocês? Podem se apresentar, falar um pouco pra gente da trajetória, né, de vocês em dados. Pode começar, o Marostegan, por favor. Claro. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e compartilhar e conversar um pouquinho sobre dados. Meu nome é Gabriel Marostegan, sou um homem branco, com cabelos escuros, uma barba razoavelmente grande. Estou vestindo uma camiseta amarela hoje. Estou aqui juntamente com o Andrei. E Leila, agora é sua vez. Obrigada pelo convite. Eu sou Leila Ramos, mulher branca, olhos castanhos, cabelos castanhos na altura do ombro e estou usando uma jaqueta vinho. Legal. E, assim, como eu tô com dois especialistas em dados, hoje vai ser uma aula para mim, vai ser uma aula para quem tá assistindo e ouvindo, então com certeza esse episódio vai ser sensacional. Falo para vocês, a gente cada vez mais está ouvindo falar sobre dados, decisões baseadas em dados, como as coisas têm mudado, como as coisas têm evoluído para o uso dos dados, né? Então eu já queria começar com uma pergunta para vocês assim, ó, bem tranquila, vamos começar de leve hoje. Mas por que, na opinião de vocês, a gente tem ouvido cada vez mais esse assunto de dados? Acho que eu vou deixar a Leila começar. Ah, por favor. Então, Leila, por que... Primeiras damas, né? Acho que tudo começou com o desenvolvimento da tecnologia, né? Como a gente vem a cada ano aumentando a capacidade de armazenamento e processamento de dados, isso gera novas oportunidades para dados, né? E também vários dispositivos capazes de coletar dados, né? Hoje você tem sensores, robôs, etiquetas inteligentes, o GPS, celular. Então, isso permitiu você ter múltiplas fontes de dados com uma capacidade enorme de armazenamento e processamento. E também o outro ponto é que hoje não é só uma tabela com vários números, dados também pode ser uma imagem, pode ser um texto, pode ser uma voz, tudo isso pode ser convertido a dados. Então, a capacidade hoje de trabalhar com dados não estruturados também evoluiu isso. Eu acho que a outra coisa é a pandemia evoluiu várias áreas, e dados também. Então, não só no monitoramento da pandemia e nas ações aí preventivas, mas todo esse ecossistema que foi necessário gerar para as pessoas migrarem dos seus hábitos de compra para digital, os seus hábitos de estudo para digital. Então, você tem uma coleta de muito mais informação e você pode acionar ela porque ela está mais disponível, você tem ferramentas e você tem acessibilidade. Quer dizer, a gente está o tempo todo, então, transmitindo dados. Não só transmitindo, mas como gerando os dados, né? Eu até vou fazer me permite um complemento aqui, Leila. Eu acho que a gente, além de uma evolução tecnológica, de processamento, de armazenamento, que acho que foi, de fato, a grande chave que virou e nos permitiu consumir dados como nós consumimos hoje, mas acho que também tem um reflexo aqui que vem da própria sociedade em lidar com informação, né? Então a gente vem mudando de várias eras, né? Então cada vez mais as nossas pessoas no mundo, os nossos filhos estão mais sedentos por informação, né? Então as pessoas estão se munindo mais, né? A gente vê até as discussões polarizadas em alguns momentos, né? Seja política, seja de futebol, seja lá o que for, porque as pessoas estão precisando de mais informação. E esse é um hábito que a gente veio mudando culturalmente na própria sociedade. Isso faz com que as pessoas precisam de mais informação. E esse mais informação hoje, eu tenho tecnologia que permita, bem como a Leila comentou aqui. Então, acho que tem os dois lados dessa história. Tem um lado que nós
pessoas habitantes nesse mundo, estamos mais sedentos, temos o Google qualquer hora, né? Algumas pessoas mais antigas não tinham o Google para fazer pesquisa escolar, e hoje o meu filho, por exemplo, não vive sem Google e as pesquisas são instantâneas, né? Então tem uma mudança também cultural em relação a lidar com informação, lidar com dados. E o dado, naturalmente, ele foi se estruturando para que as pessoas o consumissem. Então, acho que esse é o grande boom, né? O grande boom. Entanto que as pesquisas nos mostram, e vem com um número bastante consistente, que a maior parte das dores das companhias hoje é lidar com a questão de processo e cultura do uso de dados, e não só como o lado da engenharia, né? A engenharia, de certa forma, tem suas dificuldades também, mas é a cultura de como consumir, da capability de ler os dados, de saber que isso está à sua disposição. Mas assim, então quando a gente está falando de dados, a gente não está falando, porque normalmente a gente pensa, poxa, dados, a gente está pensando em um banco de dados, lá, a informação do Andrei, onde que ele estava, onde que ele andou e tal, mas não é só isso, então, quando a gente está falando em dados, é mais geral. Então, a informação que está lá, sei lá, para eu pesquisar, para o seu filho pesquisar, para fazer a tarefa dele da escola, são dados também. Tudo isso, todo esse ecossistema de informação, são dados. Tudo é dado. Exatamente esse momento aqui, ó, nós estamos gerando uma infinidade de dados nessa conversa aqui, ó. Né, as palavras que eu disse aqui, a quantidade delas, a correlação das palavras que eu disse com a da Leila, tudo isso gera uma inteligência. Né? Então, e nesse momento, as pessoas que estão nos vendo, estão gerando likes, estão compartilhando, também isso tudo é informação. Né? Que a gente está juntando o mundo digital com o mundo físico, que é o nosso nesse momento. Então, tudo é dado. Hoje, tudo se transforma em dado. Cara, isso é assustador, né? É demais. Mas eu gosto. Então, e vocês trabalham com isso no dia a dia, né? Como que vocês lidam com esse monte de informação? Porque, assim, muitas dessas coisas, quando não estão tratadas, pra gente não serve de nada. Então, você tem lá um monte de dados que não te extrai nada, nenhuma informação. Como que vocês lidam com isso? Com esse monte de informação, com esses dados, né? Na verdade, a informação já está processada. Mas com esses dados, vocês precisam ter muitos insights. Poxa, o que eu vou fazer com isso? Como que eu vou transformar ou não? Para vocês já é algo natural? Olha, as perguntas difíceis eu deixo todas para a Leila. Não, tá certo. Eu acho que a primeira coisa que eu faço é entender o contexto de negócio, ou seja, o que eu quero obter com esse dado, entendeu? Antes mesmo de mergulhar no dado e saber, eu tenho, voltando aí no exemplo da criança, do adolescente fazendo a pesquisa para a escola dele. Se eu quero saber qual que é o perfil das crianças que pesquisam no meu site, é isso? E para eu conseguir acionar, gerar conteúdos mais relevantes para eles e aí conseguir mais engajamento no meu site, é isso? Então, aí eu vou começar a desenhar que história que eu quero contar pelo final, e aí que eu venho buscar os dados que vão fazer essa jornada dessa história. Então, aí para mim fica muito mais fácil. Quando você entende primeiro o seu objetivo ali de negócio, você depois voltar para trás e buscar esses padrões nos dados. Tentando até ser mais lúdico, assim, e de fato acho que o jeito que gera mais valor e mais rapidamente é exatamente o método que a Leila comentou de pensamento. A gente começa um pouco de trás para frente. Mas para tentar deixar mais lúdico, até para quem não teve ainda contato com o mundo corporativo, etc., é como se você pegasse uma caixa cheia de peças de um quebra-cabeça. Você faz o que com aquilo? Se você não tem uma imagem final do que você quer gerar, você não sabe nem por onde começar. Mas você pega aquela imagem, olha, então esse quebra-cabeça é sobre um gato, pode começar pelo rabinho dele aqui. Então quais são as peças que parecem que é um rabo? Nossa, são essas. Então você começa a organizar esses dados, você vai separando, olha, isso aqui tem cores mais alaranjadas, isso aqui tem cores amareladas. Isso tudo é o que a gente faz com o dado no dia a dia. A gente parte, no final, qual que é a sua expectativa? Qual que é o seu problema? Meu problema é engajamento no meu site. Não, meu problema é preciso gerar mais receita porque eu não estou gerando todo aquele dinheiro que eu gostaria quanto companhia. Não, meu problema, eu tenho muitas pessoas deixando a empresa. Eu quero entender o motivo pelos quais as pessoas estão saindo da empresa. Então, essas perguntas são um ponto de partida para a gente saber que dado que eu preciso, aonde ele está, tenho ele? Não tenho ele.
Como que eu posso ter algo mais próximo dessa resposta? E daí esse é o nosso trabalho. É um trabalho meio investigativo, Legal. é um trabalho de muita gente curiosa, mas é um pouco disso. Mas é interessante. E acontece muito de vocês, no momento de preciso responder essa pergunta. Poxa, por que que tem muita gente saindo da minha empresa? Aí você chega, beleza, vamos fazer o levantamento aqui desses dados e transformar numa informação. Poxa, mas faltou tal coisa, a gente precisava, sei lá, saber a idade. Putz, e agora não temos a idade. Acontece muito isso no momento que vocês vão analisar, tá faltando uma peça no quebra-cabeça. Você terminou, tá bonitão, mas tá faltando lá aquela peça que era a cabeça do gato. Quer falar, Leila? O que você acha? Toda hora. É o dia a dia. E aí, o que você faz, né? Tem várias formas. Você pode, por exemplo, pesquisar fazer uma pesquisa pequenininha com um grupo de consumidores, até apoiar o pessoal de design e tentar, mesmo que não seja um volume muito grande de dados, você conseguir um small data aí que te traga algum insight que você precisa. Você pode buscar de fontes externas, como o Gabriel falou, está gerando dado em todo lugar, a todo momento. Então, talvez você não tenha esse dado, mas esse dado está disponível em algum lugar. Eu recorro muito a órgãos públicos, assim, estou trabalhando com varejo, tem um grupo de associação de varejistas, vamos ver o que eles têm lá disponível. Então, é muito de você pensar fora da caixa, onde pode ter esse dado. Eu não tenho aqui, mas onde eu posso ter? E na última das hipóteses, você não acha em lugar nenhum, você busca com consumidores, ou pode buscar em redes sociais também. Twitter é uma das opções aí de buscar bastante informação. Esse processo de enriquecimento de dado, que esses dados que são complementares, que vai formando essa resposta, ele é um processo contínuo, de fato. E aí é onde exige a criatividade, o pensar fora da caixa, tentar identificar como que eu consigo capturar essa informação. Mas o que eu acho mais interessante, pelo menos das experiências que a gente tem tido, é que as empresas, elas conseguem evoluir com o que ela tem na mão dela, sem precisar pensar tanto em outros, sem começar a pensar pelo enriquecer. Né? Quero todos os dados, quero enriquecer tudo. Agora depois eu acho uma resposta. Isso eu demando muito tempo, fica oneroso, fica pesado, e daí isso inclusive é onde gasta-se muito tempo. De novo, né, a pergunta anterior, né? Começando pela pergunta de onde eu quero chegar, eu consigo ser mais eficiente, consigo ser mais eficaz, e enfim, é uma das estratégias de aceleração. Interessante, mas então em alguns momentos tem que pedalar. Tem que dar um jeito, pensar fora da caixa para conseguir chegar. Interessante isso. Tem que pedalar, tem que nadar, quase que um triatlo. A gente faz de tudo um pouco, né? Faz de tudo um pouco. Porque às vezes a gente não tem essa noção olhando de fora assim, poxa, é tão simples, tá tudo lá e tal, mas poxa, tá faltando uma peça. Como que a gente faz? Então, é legal vocês trazerem isso, é uma curiosidade interessante. Poxa, tem que buscar em outras fontes, tem que talvez tentar conseguir uma margem menor ali, umas respostas menores pra gente conseguir aumentar. Acho que vocês acabam pegando uma quantidade pequena e aumentando para meio que fazer uma comparação ali. É isso, Cara, basicamente é isso. Por isso que tem que ter para trabalhar com dado, tem que ter um quezinho ali de investigação, de fazer uns testes e ver o que dá, porque não é tão absoluto, não tem um caminho tão preciso, tá aqui. É muito científico, né? É muito científico, mas não tem um caminho fixo, assim, determinado, aqui. Uma coisa, quando a gente tá falando de dados, assim, de geração de informação, a gente está falando de consultas? Pode ser uma pergunta mais técnica. A gente está falando de SQL, no fim das contas? A gente está falando de uma consulta zona num banco de dados geral, é isso? Também. Mas não é só isso. Quando eu falo de capturar informação, é de, por exemplo, estou tentando agora captar algum prático de dia a dia. Mas tem o scrapping, por exemplo. Tem vários métodos de você captar. Scrapping é um, né? Você vai lá, você faz uma leitura de uma página web, você pega todas aquelas informações e gera essa captação. Mas quer ver um jeito de gerar informação que a gente faz no dia a dia? Você vai querer fazer uma macarronada no domingão, certo? Você abre o seu armário assim, não tem macarrão. Isso é um dado que você vai lá e você gerou na prática. Tá? Então, o dado também, gerar dado é tão simples quanto isso. Como a gente olha sempre com olhar de tecnologia,
a gente dificulta algumas coisas. Sim. Né? Mas se eu tivesse lá um jeito, vamos pegar no meu condomínio, todos os apartamentos vão abrir seu armário no domingo e ver quem tem macarrão lá disponível e quem não tem. Soma essa quantidade, eu tenho uma informação daquele condomínio, o comportamento padrão, se tem macarrão ou não tem no armário. Assim, dá para ser coisa simples tanto quanto uma pesquisa que você tabula. Sabe que antigamente as pessoas tabulavam pesquisa, depois tinha alguém que contava. Acho que a Leila talvez tenha experiência com isso. Ela tá fazendo assim com eu vim de pesquisa de mercado, né? Legal. Então, tá vendo? Então eu tenho todo esse background aí o próprio, até em pesquisa de mercado, o lixo das pessoas trazia muita informação. Então você avaliava os produtos que foram para o lixo, porque você sabe que aquele produto já foi consumido e provavelmente ela vai precisar dele outra vez, né? Se for algo que ela consome todos os meses. Então, em todo lugar, até no lixo, você tem dados. Caramba, muito legal. Olha, eu vou falar para vocês que eu tô ficando muito animado e curioso com essa área. Então, eu já vou puxar para uma pergunta de quais profissionais que essa área demanda. Porque a gente está falando de dados, mas provavelmente não é uma pessoa que vai fazer toda essa dança, né? Vocês acabam, igual na área de tecnologia, a gente tem meio dividido lá o front-end, o back-end, o mobile e tal. Na área de dados, como que é dividido essas áreas? Você me ajuda, tá, Leila? É uma resposta complexa. Assim, a gente, não existe como se fosse um QA, que é uma pessoa que faz lá e faz os testes. Não tem um único perfil que resolva todo esse universo. Né? Mas também, ao mesmo tempo, eu sendo uma pessoa de dados, eu posso ter habilidades de engenharia, que é ler desde lá no lixo e descobrir que tem um dado e deixar isso de maneira organizada para alguém consumir, e posso ter habilidades também em explorar e analisar esses dados. Mas eu posso não ter tanta habilidade quanto métodos de ciência de dados, que vai ter uma exploração de dados com técnicas específicas. Então, o que eu quero dizer é mais sobre habilidades, e essa pessoa pode desenvolver todas as habilidades ou a que ele quiser. O que geralmente a gente consegue entender é que são 3 perfis, geralmente se consolidam. Tem um perfil que a gente tem um conhecimento como data developer ou engenheiro de dados, pessoa engenheira de dados, tem as pessoas analistas e tem as pessoas que são as cientistas de dados. Geralmente são 3 mundos. Aqui dentro vai ter quem é visualização de dados, quem é mais de pesquisa, tem uma infinidade. Se você der uma googada aí, dados, você vai ver que tem 50 roles de dados, 50 perfis diferentes. Porque ao mesmo tempo que eu tenho esses 3 perfis padrões, o mercado ele foi se especializando e foi segmentando pessoas para um determinado assunto. Então você vai ver que tem pessoas de dados especialistas em análise de crédito, pessoas de dados especialistas em life science, vai trabalhar com biologia, etc. Então tem tudo isso. Hoje os cursos até de química da academia já tem ensinos de dados, já tem ensinos básicos de ciência de dados. Então isso tudo se espalhou. Então não tem um perfil específico. Por isso que é um tema até um pouco complexo, mas a gente tem habilidades que as pessoas podem desenvolver. No entanto, que temos muitas pessoas de tecnologia fazendo migração de carreira para dados, porque no fundo é sobre tecnologia. Né? Eu tenho uma coisa ou outra diferente, mas é sobre tecnologia. Porque que nem você falou, acaba confundindo um pouco. A gente tem o cientista, a gente tem o engenheiro, a gente tem então o analista, daí você olha assim, poxa, mas como a gente divide cada etapa dessa, né, dentro da análise total ali do guarda-chuva completo, como que a gente divide isso? Então, acho que essa explanação ajuda a entender um pouco. Mas, Leila, você acha que tem... Eu queria, como a gente falou, realmente tem essa miscelânea de perfis de dados e cada indústria molda a sua maneira, mas esses 3 que são os que a gente viu que os principais aí que existem, né? Eu queria falar um pouquinho de cada um deles, né? Então, o engenheiro de dados, ele é a pessoa que vai cuidar depois que o dado está coletado, desde a entrada dele em um ambiente até disponibilizar esse dado, passando por todo o ciclo de qualidade, de validação. Então, ele cuida do pipeline de dados, a gente fala. O analista de dados, ele vai olhar para os dados disponíveis, que esse engenheiro provavelmente já passou por esse processo, e organizar em relatórios, buscando extrair informação, extrair insight, normalmente olhando para o passado, ou seja, os dados, o que já aconteceu, né? E o que o cientista de dados vai fazer? Normalmente é a pessoa que precisa do maior embasamento matemático e estatístico
e de técnicas de machine learning para extrair insights, mas normalmente pensando no futuro, ou seja, com esse comportamento que aconteceu, o que eu posso predizer? Então, é a pessoa que faz os modelos de dados que a gente fala. Então, quem comprou isso também pode comprar aquilo, e várias coisas que vocês veem em Spotify, Netflix, Twitter, de recomendações de produto, ou de recomendações de ações em bancos também. Então, tem esse papel aí dos modelos de ciência de dados. Acho que ficou claro para a gente entender um pouco desses papéis, é porque sempre ficava muito aberto, assim, poxa, para quem não está na área, é confuso essas divisões, né? Obrigado, acho que a explanação foi bem boa. Agora, entrando um pouco mais na área de business, assim, queria perguntar para vocês têm percebido que as empresas, elas têm usado mais dados para decisões, elas têm embasado mais as suas decisões em dados, ou porque normalmente antes a gente a gente tinha um grande chefe lá que era o cara que tinha mais experiência e normalmente tomava as decisões baseado na experiência dele. Porque antes eu fiz assim, agora vai dar certo assim também. Cada vez menos tem sido dessa forma e mais utilizado dados, ou ainda não? Olha, tem duas partes dessa conversa. Eu acho que na prática ainda não estamos nesse momento. Uhum. Mas já tem uma consciência executiva, de C-levels, da importância de. Então, inclusive, algumas empresas passam a praticar alguns processos, nem tanto processo, mas acabam criando ou estabelecendo práticas para que estimulem o uso do dado em si. Uhum. Porque, de fato, não é. A maior parte é o bloqueio para isso. Uhum. Então, por exemplo, eu já vi empresas, e já li, inclusive, sobre empresas que, para ativar essa cultura mais voltada a dados, eles faziam o seguinte: eles, antes da reunião, eles mandavam um reporting com os dados, as pessoas olhavam, daí eles já começavam a reunião falando sobre o problema que tinha para que as pessoas tivessem minimamente, todo mundo, a leitura dos dados. Então, perceber, um negócio simples que, em tese, se a gente mandar um e-mail, na verdade, ninguém nem vai ler, vai todo mundo para a reunião para palpitar, mas quando você começa a estimular isso, você começa a mudar o comportamento. Outra prática, alguns líderes perguntando, não assim, olha, essa sua apresentação, esse seu projeto, não é sobre não concordo com ele, mas me fala um pouco mais da onde que você conseguiu achar esses 40% que você está falando. Uhum. Isso estimula a pessoa a falar um pouco mais sobre a análise dela, sobre os dados dela. Então, acho que as empresas estão procurando estabelecer essa cultura, criar essa cultura através de práticas e através de tecnologia. Então, assim, eu acho que a minha resposta as empresas têm a consciência da necessidade, estão longe desse destino, mas está todo mundo procurando entrar nesta jornada de alguma maneira. Eu não sei se a Leila tem alguma visão diferente que eu estou complementando aqui. Concordo totalmente. Eu acho que o único complemento que eu faço, né, é que às vezes as pessoas pensam, antes era conhecimento e experiência do negócio que guiava as decisões, e agora será dados. Não. Conhecimento e experiência de negócio sempre vai ser importante, e a gente só consegue gerar insights interessantes de dados se a gente tem esse conhecimento e experiência de negócio. Então, o dado é mais um elemento para embasar essa decisão junto com conhecimento e experiência de negócio. Então, não é só data-driven, continua sendo business-driven, e o dado é como se fosse um empoderamento que você dá ao negócio para conseguir fazer essas decisões. É muito do que você comentou, que primeiro a gente faz a pergunta, aí a gente vai com esses dados. Então, para você fazer bem a pergunta, você tem que ter o conhecimento. O lance do feeling que você falou. Até um tempo atrás, assim, por que a gente vai fazer isso? Porque o meu feeling diz que é esse o caminho. Na verdade, é o contrário, né? Hoje eu quero entender este cenário aqui, deste tipo de cliente para este produto. Por quê? Porque o meu feeling diz que aqui talvez tenha um cheiro de alguma coisa. Meu feeling e conhecimento de business e experiência de negócio me diz que aqui pode ter um potencial dor ou um potencial problema para a gente resolver. Então, assim, o feeling ele orienta as perguntas, mas ele não toma a decisão mais sozinha. Acho que esse é o momento que a gente está vivendo hoje. E tem que saber utilizar bem isso, porque algumas coisas elas podem vir
e serem mal utilizados. Por exemplo, descobri que 90% dos meus funcionários vêm trabalhar de amarelo e os outros vêm com cores aleatórias. Pô, mas esse pessoal, esses 90% de amarelo produzem muito. Então, acredito que quem vem de amarelo realmente produz mais. Então, agora o uniforme da empresa é amarelo. Então, acho que você também tem que saber qual tipo de informação você vai utilizar para isso, né? Pô, vou mandar embora todo mundo que não usa amarelo porque é um pessoal que não produz. Então, acho que tem algumas informações que vai desse feeling da pessoa entender, poxa, isso aqui vai fazer sentido para a gente usar, isso aqui não vai. Então, acho que esse conhecimento da pessoa vai ajudar ela a estruturar qual dado ela precisa para tomar a decisão. De fato. E até volta naquela outra pergunta, do enriquecimento. Mas será que é só isso mesmo? Talvez eu precise de outras informações para validar um pouco mais essa hipótese. E daí acho que é um outro capítulo que as empresas também passam a viver, que é sobre desenvolver hipóteses. Isso é uma hipótese, eu preciso validar. Quando eu vou validar e descobrir, não, mas tem uma pessoa ali de vermelho que produz muito bem. Mas por que ela não usa amarelo? É uma outra hipótese, sabe? Então, acho que é essa prática que as empresas passam a viver. Né? Então, para trabalhar com dados, usar dados para ser data-driven, você tem que saber trabalhar com hipóteses. Que no fundo é esse, né? Você está testando ali, você não tem certeza. Sim. Você está achando alguns números, mas não é uma certeza absoluta. Então você vai montando uma corrente. Um dado vai te levar a uma hipótese que você vai ter que buscar outro dado e tal. Então pode ser que a gente entre numa cadeia sem fim. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Essa é uma das armadilhas, né? Exato. Você nunca chega ao fim, né? Isso. Então, quem trabalha com dados tem que estar muito consciente disso. Então, ele tem que também limitar até onde eu vou. E às vezes a resposta, você tem uma hipótese, mas a resposta é que você não tem a informação necessária. Então, você volta para falar, olha, a gente quer continuar buscando informação nessa hipótese, ou a gente tem outra hipótese que a gente tem mais informações e a gente quer pivotar para ela, né? Então, nem sempre vale a pena você se aprofundar tanto e continuar nessa corrente. É a maturidade de até onde a gente vai. Essa maturidade tem uma maturidade da pessoa de dado, mas também tem uma maturidade, às vezes, não maior ou menor sentido de julgar um mais relevante que o outro, mas geralmente uma mais impactante, que é a experiência do negócio. Tipo, já deu isso daqui. Né? Não vou ficar mais investindo nisso, que já está gastando mais dinheiro do que empurrando a gente para frente. Né? Aquela decisão de quem tem cabeça de empreendedor, fala assim, não, chega agora. A gente tem que reconhecer. O dado, eu costumo dizer também que dado tem um prazo de validade para você utilizar. E depois que ele passa aquele período, ele já não vai mais gerar o valor. Então, vamos reconhecer que essa hipótese já foi, que deu errado, tiramos o aprendizado, é quando a gente desenha a próxima. Mas, de fato, para a gente eu acho que a parte mais difícil é saber até onde vamos com esse teste. E é muito o papel de vocês entender até onde isso vai, ou vocês só recebem a demanda, assim, o pessoal de dados acaba recebendo a demanda de acordo com o que o business quer? Ou não, vocês falam, cara, eu acho que já deu. Por exemplo, uma decisão que seria fácil tomar. Cara, eu quero tomar água, mas eu descobri que nos dias que chove, quando eu tomo água no dia que chove, eu passo mal à noite. Aí, cara, uma decisão que eu quero tomar água agora, mas eu não vou tomar, eu só vou tomar amanhã. Tem algumas coisas que vocês colocam os limites. Cara, não, toma essa decisão, você não precisa disso e tal. Ou não, o seu papel é receber a demanda, vou atrás e devolvo. Essa é uma pergunta que eu acho que a gente vai invadir uma esfera de modelo organizacional. Né? Tá bom. Que acho que vai bater um pouco no modelo organizacional. Mas vou te falar a minha opinião até onde eu acho que dados vai nessa história. Eu acho que dados vai nessa história sustentando ou dando informações para que as decisões sejam tomadas. Legal. Eu, como um profissional de dados, naturalmente eu vou dar minha opinião. Do tipo, olha, pelo que eu estou analisando aqui, me parece que vai só até esse limite. E daqui eu não iria, olhando o que os dados me mostram. Sim. Mas você, quanto feeling, conhecedor de business, de anos de carreira, você tem um feeling maior que o meu para fazer mais um teste sobre isso. Então, acho que tem essa parceria. Precisa dessa parceria. Esse equilíbrio. Por isso que dados não deveria, nos modelos organizacionais, dados não deveria ser aquele time que fica naquele quartinho, no cantinho. Né? O dado é uma habilidade que ele tem que estar distribuído na empresa, inclusive dentro da área de negócio. Eu preciso de pessoas que conheçam dados, que saibam trabalhar e manipular dados também.
Né? Então, é isso que tem despertado nas empresas. A consciência que dado é uma competência corporativa, não de um time. Legal. Falando agora um pouco, já comentamos um pouco sobre a história e tal, um pouco do futuro. Como que vocês veem os dados daqui para frente? Porque na pandemia, que nem vocês comentaram, foi uma explosão. Poxa, dados, todo mundo se interessou, teve uma grande onda de empresas querendo, buscando isso. Como vocês veem isso nos próximos capítulos assim da história? A questão da inteligência artificial vai ser uma coisa que utiliza dados para tomar decisões e tal? A gente deveria se preocupar com isso? Como que vocês veem? Eu já falei as difíceis, fica tudo com a Fica Leila. com a Leila. Eu vou falar 3 aí, mas isso aí também dá outro podcast de tantas questões. Mas um tópico bem crescente, até relacionado com o que o Gabriel estava comentando agora, é você empoderar cada vez mais pessoas de negócios a saber lidar com dados, não só o profissional de dados. Então, é o low-code analytics. É eu poder fazer algo semelhante que um analista de dados faria, mas usando ferramentas que eu não preciso saber o Python, o SQL ou alguma outra linguagem. Então, as ferramentas que permitam que o usuário se sirva, faça ele mesmo as suas hipóteses e consiga buscar ali nos dados de forma clicando ali qual que se essa hipótese é válida ou não, tá? Uma segunda, mais ou menos o que você falou de inteligência artificial. Então, a gente vem de dados, começou ali com o BI, né, Business Intelligence. Mas agora, o novo ciclo do BI, a renovação do BI, é você ter a inteligência artificial potencializando o BI, que a gente chama de Contextual Analytics. Ou seja, em vez de eu ter um dashboard estático, quando a usuária Leila, que é interessada em ensino de matemática, quando ela entrar nesse dashboard, ele já vai direcionar as recomendações de ensino para a Leila e ele já vai falar quais decisões elas deveriam tomar, porque a inteligência artificial, a modelagem está por trás, entendendo o que é interessante para a Leila e que recomendações de decisões ela tem para a Leila. E quando outra pessoa entrar, o Gabriel entrar com outro conhecimento, ele mostra outra visão. Pode ser do mesmo negócio, a mesma plataforma, mas ele vai dar visões diferentes de acordo com o usuário. E a terceira, a gente já falou de um enriquecimento de dados. Então, as empresas que conseguirem chegar a uma maturidade de usar bem seus próprios dados, elas vão cada vez mais buscar dados internos para enriquecer suas decisões. Então, ela não vai mais só utilizar, por exemplo, pesquisa com o consumidor dela para saber o próximo lançamento de mercado. Ela vai entender o que o consumidor dela está fazendo em redes sociais para entender o que ele pode estar interessado e propor para ele muito antes dele saber que ele gostaria daquilo. Então, são esses 3 aí que eu vejo como tendências. Eu concordo sobre os 3, assim, quando eu olho o futuro, eu acho que a gente vai precisar simplificar as especialidades para que a gente ganhe escala de pessoas falando, como a Leila comentou. Eu também acho que a gente passa a moldar mais as experiências das pessoas e das empresas através de AI, porque eu começo a ser mais inteligente, consigo entender um contexto maior e diminuir alguns ruídos de experiência, que isso eu acho que já está evoluindo bem, inclusive. Concordo que as empresas vão passar a consumir dados de outros lugares, né? Eu acho que, inclusive, que acelerou muito isso foi a pandemia. Então, a pandemia, todo mundo, de repente, de um dia para o outro, ficou trancado num espaço que eu já não tinha mais aquela articulação humana. Então, os dados eram o que eu tinha na mão para tomar decisão. Então, as empresas reconhecem hoje que essa experiência significa que eu tenho que derrubar essa barreira, estar mais aberto ao mundo. Eu complementaria com um quarto, que eu acho que um pouco mais à frente ainda, as empresas vão começar a compartilhar os seus dados em prol de uma cadeia de negócio. Então, significa um pouco do que a gente vê de tendência agora, de collabs, né? Você vê lá Adidas em parceria com uma empresa outra para desenvolver um produto em conjunto, né? Então, da mesma maneira que eu tenho já produtos e experiências se mesclando em função de uma indústria, eu acho que as empresas vão passar a compartilhar um pouco mais de dados, claro que talvez monetizando ou não, é uma outra discussão, mas em
função de uma melhor experiência na indústria. Né? Então você pega indústria de aço, nossa, você tem desde Gerdau que produz um monte de coisa, até a loja de prego do Zezinho na esquina. Assim, é uma cadeia grande de aço, né? Certeza que a gente vai precisar aproximar esses mundos. E o jeito vai ser o compartilhamento das informações. Claro que informações não estratégicas, mas inclusive é um movimento que muito de aceleração na China do mundo digital, porque a China ela meio que provoca esse compartilhamento. Então acho que eu adicionaria esse quarto elemento, né? Que acho que no comportamento das empresas, das corporações, elas vão passar a ter a necessidade em dividir um pouco alguns dados em função da própria cadeia a qual ela está. Legal. Cara, essas informações que vocês estão me dando já tá me deixando animado em pesquisar mais sobre isso, entender mais. E eu tenho certeza que quem tá assistindo e quem tá ouvindo também vai pesquisar. Então a gente vai para a última pergunta. Infelizmente, nosso tempo já está estourando. Mas a última pergunta é, pro pessoal que já abriu uma segunda aba, o pessoal tá no YouTube, já abriu uma segunda aba para pesquisar. Já vai pesquisar. Perfeito. Como que E não fecha a aba, deixa a aba lá e termina lá. de digitar lá. Isso, ele vai pesquisar agora. Como que entra na área de dados? Um primeiro passo é porque... Assim, abre mais 10 abas. Esse é um segundo passo importante. Mas assim, qual que é a primeira coisa que seria legal a pessoa pesquisar? O que ela precisa entender? Porque quando a gente fala assim, um cara vai virar... A pessoa está pensando em virar dev. Pesquisa um pouco sobre lógica de programação, pesquisa sobre uma linguagem. Então, para a área de dev, a gente sempre já tem bastante dicas iniciais. E para a área de dados, uma dica inicial, assim, por onde eu começo? Qual a primeira coisa que eu preciso entender? Com você, Leila. Eu antes de começar, eu me perguntaria duas coisas. Eu sou curioso, o Marostegan já comentou, né? Eu tenho esse perfil investigativo de fazer pergunta e ir atrás da resposta, seja lá onde ela esteja. Então, se deu yes nessa pergunta, e eu perguntaria mais duas, na verdade. Eu sou paciente porque 80% do tempo é você achando, limpando e estruturando dados, e 20% é análise. Então, todo mundo fala, vou achar um insight mais lindo do mundo, mas até você chegar nele, você vai ter bastante trabalho estruturante aí. E a terceira eu gosto de contar histórias com dados, porque a comunicação, você saber... Você pode ser um excelente cientista de dados, engenheiro de dados, mas se você não sabe traduzir do techniquez para a linguagem de negócio, você não consegue evoluir aí no que você quer. Então, eu pensaria no storytelling. Depois disso, eu buscaria o conhecimento, tanto em linguagem de programação, R, Python, SQL, não SQL também, porque a gente falou de voz, de imagem, tudo isso também é dados. Eu buscaria conhecimento matemático e estatístico, tá? Porque todo esse embasamento, aí vai depender se você quer ir mais para cientista ou para engenharia, mas precisa do embasamento matemático e estatístico em diferente profundidade. Buscaria também conhecimento de Big Data, tá? Então, Spark, Hadoop, MapReduce, então, mas isso eu deixaria um pouquinho mais para frente. E no negócio que eu estou atuando, o conhecimento do negócio, e um último, mas muito importante, é conhecer a Lei Geral de Proteção a Dados, porque esse tema de confidencialidade de dados, tem muito dado disponível, mas não é qualquer dado que a gente pode usar, que a gente pode armazenar, que a gente tem que respeitar os direitos de cada pessoa pelo seu próprio dado. Então, acho que são esses. Vocês viram que 10 abas não vai ser suficiente porque ela comentou. Eu já abri umas 17 aqui já. Mas acho que a Leila ela comentou ali os temas principais para habilidades técnicas para você desenvolver dados. Acho que além daquelas 3 perguntas iniciais é fundamental, eu acho, porque trabalhar com dados ele requer mais uma habilidade comportamental do que uma habilidade técnica. Então, da onde eu partiria? Eu partiria daquelas 3 perguntas, mais uma outra reflexão. Se a gente for separar naqueles 3 mundos, né? Um primeiro mundo, que é o mundo que vai pegar o dado, vai fazer conta com o dado, vai dividir o dado em 3, vai colocar o dado em algum lugar para alguém consumir. Você gosta dessa parte da engenharia? Eu estudaria algo que está em torno da engenharia de dados. Não, eu gosto mais de analisar, eu não gosto disso, eu gosto de criar reporting, eu gosto de montar em gráfico, entender o que significa, ou eu sou uma pessoa mais visual, inclusive,
né? Eu tenho mais facilidade para analisar e achar a resposta daquele pacote de dados. Então, talvez ali tenha um outro conjunto de habilidades. Agora, não, eu quero um negócio absurdo aqui, eu quero ir na profundidade entender a correlação das pessoas produtivas que usam camiseta amarela ou vermelha, fazendo o seu link aqui. Né? Então, assim, acho que eu tentaria responder o que mais você gosta de fazer olhando essas 3 caixas. E dentro dessas 3 caixas, daí eu entraria nos mundos. Né? Basicamente, as tecnologias todas envolvidas, a Leila comentou aqui. Mas eu daria esse ponto de partida, porque senão uma aba vão virar 10, virarão 17, 50 e tralalás, mas para conseguir dar um pouco de foco, porque é muito abrangente. Eu na minha carreira, eu comecei basicamente com uma pessoa analista de sistemas, me transformei em uma pessoa de BI, daí de BI que eu conhecia bastante a parte de engenharia, banco, ERPs, etc. Eu fiz depois cursos de pós-graduação em negócios, e daí veio o mundo do digital, eu olhei e falei assim, gente, e agora? Desesperei, não consigo mais. No fundo, parece que é tudo que eu já fazia, mas tem um monte de nome novo, um monte de coisa nova. Então, é um mundo, como ele é muito grande e profundo, você se perde muito fácil. Então, a minha dica é de começar, olha, qual parte você se encanta, e começa a fazer, sem querer saber tudo que é tudo que é SQL, tudo, não, pega aprende, mexe, vê, é isso. Gostei disso, agora deixa eu para etapa 2. Tem que pensar um pouquinho mais devagar. O que a gente fala, né, de pensar grande e começar pequeno, é desse jeito aí que a gente ganha velocidade. Cara, eu vou falar para vocês que nesses 40, 50 minutos aqui que a gente conversou, todos os dados que eu tinha, que eu transformei em informação agora, me fez um profissional diferente. Cara, foi muito legal. Foi uma aula que vocês deram aqui, de verdade. Foi um papo que fechou com chave de ouro os nossos 3 episódios do podcast do DevCamp Drops, que foram 3 episódios especiais que a gente fez, e vocês estão fechando com chave de ouro. Então, para quem não escutou, inclusive, os nossos outros episódios, a gente fala sobre carreira dev, sobre comunidades, e agora fechando com dados, com esses 2 profissionais incríveis. Eu acho que não poderia ter fechado de forma melhor. Queria agradecer muito vocês, Leila, Marostegan. Cara, que prazer foi conversar com vocês. Muito obrigado pelo tempo que vocês dedicaram aqui para explicar um pouco para a gente como funciona. Acho que a gente conseguiu entender o contexto de como é a área, como ela é dividida um pouco do futuro e como a gente consegue entrar nela. Então, muito obrigado, de verdade. Acho que vocês podem deixar aí as últimas palavras de vocês, agradecendo também o pessoal que está acompanhando a gente, para a gente finalizar esse episódio que eu tô chocante. Que bom, Leila. Deixa você primeiro, Leila. Queria agradecer também pelo convite e para todo mundo que está ouvindo. E se quiserem bater mais papo de dados, busca lá no LinkedIn, Leila Ramos, eu adoro, sou super entusiasta da área e gosto de ajudar aí quem está querendo migrar de carreira, quer dicas, estou disponível aí para conversar, pessoal. Abraço. E eu agradeço também a oportunidade, muito bom, uma conversa gostosa e assunto que é importante a gente falar. Me coloco à disposição também de todos vocês, Gabriel Marostegan, e obrigado pela oportunidade. Olha, aproveita o DevCamp, vai lá, corre, já fica ligado aí no movimento todo, que tem muito conteúdo bom para todo mundo. É verdade, infelizmente foi o nosso último episódio, mas continua ligado nas nossas redes sociais, DevCamp Oficial, e nas redes sociais da CIT também. Vai ter muito mais conteúdo. Até vamos ter uma segunda etapa aí de dados? Vamos ter um outro podcast de dados? Para mim já pode gravar já. Olha, eu tenho mais 45 perguntas aqui para vocês. Não, facinho. Mas deixa vir pergunta da galera lá. Pode. A gente faz o conteúdo com o que eles querem saber. Quem tá aí no YouTube pode deixar sua pergunta aqui sobre dados. Quem tá ouvindo a gente no podcast, manda pra gente também nas redes sociais. E vamos, tá prometido então, um segundo episódio. Prometido. Produção aí, ó, pegando surpresa. Segundo episódio, pessoal, aqui a gente faz assim, a gente joga e depois a gente produz. Mas tudo para atender melhor a nossa comunidade. Muito obrigado, foi maravilhoso poder hostear vocês nesses 3 episódios. E sigam a gente, me siga também, Andrei Pataquini. Se precisar de qualquer coisa, tiver qualquer dúvida, procura lá no LinkedIn, pode mandar. Pessoal, vamos continuar juntos desbravando essa selva digital nos próximos episódios.